Bem-vindos a mais uma aula do curso de Português para Refugiados da Aladir. Essa aula tem legendas disponíveis, então você pode escolher a que você preferir e acompanhar. Então, bom, na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre os advérbios. E o que são os advérbios? Eles são palavras que nos ajudam a expressar uma ideia complementar. E com essas palavras, podemos expressar uma ideia afirmativa, uma dúvida, intensidade, modo, negação, tempo e lugar. Então, essa é a função dos advérbios. Eles vão dar uma ideia complementar. Hoje, mais especificamente, nós vamos ver 3 tipos de advérbio. Mas só para exemplificar uma frase em que eles se aplicam, por exemplo, se eu falo, ele corre. Então, a ideia que a gente tem aqui, né? A atividade que ele faz é correr. Agora, se eu falo, ele corre muito, então eu estou dando uma intensidade a essa ação de correr. Então o sentido muda de ele corre para ele corre muito. E o muito nesse caso vai funcionar como um advérbio de intensidade, porque essa é a ideia que a gente está acrescentando na ação de correr. Bom, esse é só um exemplo de como os advérbios se encaixam e como eles funcionam. Então, aqui mais especificamente, em primeiro lugar, nós vamos ver os advérbios de lugar. Então, esses aqui são só alguns. Existem outros, mas eu trouxe aqui os principais. Temos o aqui, lá, perto, longe, dentro e fora. Então, nessa primeira frase, as saladas são servidas aqui. Então, neste lugar onde estamos, as saladas são servidas. Percebam como o sentido mudaria se eu falasse simplesmente as saladas são servidas. O aqui, ele vai dar essa ideia de lugar, onde as saladas são servidas. Então, neste lugar onde estamos, as saladas são servidas. Essa frase aqui de baixo, que tem o lá. Tem algum lugar disponível lá? Então, naquele lugar, não é onde estamos, é mais distante, é lá. Essa é a ideia que o advérbio lá traz. É outro lugar, que não é aqui. Bom, a pergunta, tem algum lugar disponível? Lá. Então, no outro lugar, que não é aqui. Novamente, a gente consegue perceber que se a pergunta fosse, tem algum lugar disponível? O sentido seria bem diferente de tem algum lugar disponível lá, porque aí eu estou complementando a ideia de onde é o lugar. Então, agora a gente consegue entender um pouco mais sobre como os advérbios realmente complementam a ideia que vem anteriormente a eles. Bom, nesse terceiro exemplo, perto. Os copos estão perto do suco. Então, os copos estão próximos do suco. Aí também está caracterizando a distância. Então, aí o perto também está funcionando como um advérbio. Embaixo, o longe. Não quero ficar longe da saída. O longe também funcionando como um lugar, certo? Aqui embaixo, dentro. Eu estava dentro de casa. É o local onde a pessoa estava, onde eu estava. Eu estava dentro de casa, no interior da casa. E aqui embaixo, o fora. Ele está fora da cidade. Então, ele está no exterior da cidade, ou seja, ele está em outro lugar, certo? Então, aqui alguns exemplos de advérbios de lugar. Bom, agora a gente passa para os advérbios de tempo. E como o nome já expressa, eles vão dar uma ideia complementar que envolve o tempo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Amanhã, às vezes, à noite, sempre, nunca e ontem. Bom, então aqui nessa primeira frase, sairei de casa amanhã. É quando eu vou sair de casa? É amanhã. Então, aqui complementando a ideia também, funcionando como um advérbio. Às vezes,
Gosto de caminhar às vezes. Também está indicando o tempo, a frequência com que você gosta de caminhar, funcionando, né, como um advérbio temporal. À noite. A encomenda chegará à noite. É o período em que a encomenda chegará. Sempre. Eu sempre almoço aqui. Como o às vezes, o sempre também vai ter essa ideia de frequência. É uma coisa muito frequente, ou seja, ela acontece sempre. Eu sempre almoço aqui. Nunca. Ela nunca chega pontualmente. Ao contrário do sempre, o nunca vai expressar a ideia oposta, ou seja, uma coisa que não acontece. Então, ao contrário do sempre, que sempre acontece, o nunca, ele não é comum, e então vai ser uma ideia oposta ao sempre. E aqui também expressando uma característica de tempo, de frequência. E por último, o ontem. Combinei de encontrá-los ontem, ou seja, foi quando eu combinei de me encontrar com eles. Então, todos esses aqui servem como advérbios de tempo e vão dar uma complementação no sentido que veio antes. Bom, agora o nosso último, também como eu tinha dito no início da nossa aula, eu dei o exemplo de ele corre muito. O muito é um advérbio de intensidade. Ou seja, eles vão dar essa ideia de algo que é. Como que eu posso falar assim com melhores palavras? Enfim, a intensidade que uma coisa ocorre, ou que uma coisa se define. Então aqui nós temos o muito, como eu já tinha dito anteriormente. Gostei muito desse filme. Então, se eu digo gostei desse filme, é uma ideia. Se eu digo gostei muito desse filme, eu estou intensificando mais, eu estou expressando o quanto eu gostei desse filme. Então, o muito, ele vai afetar a ação de gostar. Eu gostei muito, certo? Aqui embaixo nós temos o bastante. É uma situação bastante complicada. Então, o bastante e o muito, eles expressam a mesma coisa. Eles vão intensificar o quão a característica de algo, o quão forte é aquela característica. Então, aqui é uma situação bastante complicada. Nós poderíamos também usar o muito. É uma situação muito complicada. O sentido não seria alterado. Demais. Ela se esforça demais. E aqui, como os dois advérbios que a gente viu antes, também está expressando uma ideia de intensidade, assim, que vai além. Então, é muito, é bastante, é demais. Está acrescentando uma intensidade, certo? E esses 3 exemplos aqui de baixo já acontece algo diferente. Então, aqui o pouco. As crianças comem pouco. O pouco, ele é o contrário de muito. Então, se o muito, assim, é uma abundância, é uma fartura, assim, podemos dizer, o pouco é o contrário. Então, é uma coisa mais escassa, é mais reduzida. Então, as crianças comem pouco, em quantidades pequenas, as crianças comem, certo? O nada. Não me informaram nada. Ou seja, coisa alguma, nada nenhum. Então, essa ideia é uma coisa nenhuma, que não existe, né? Nada. Então, não informaram nada aqui na frase, sendo expressado. Uma ideia de intensidade também. Então, uma intensidade que é pouca também é uma intensidade reduzida. E o menos também vai trazer essa ideia de intensidade que é reduzida. Entendi menos do que esperava. Então, a intensidade é baixa. É pouco, ele entendeu pouco. Certo? Então, essa é a ideia que o menos vai expressar também. Então, bom, só fazendo uma retomada. Nós vimos os advérbios de lugar, os advérbios de tempo e agora os advérbios de intensidade. Eu coloquei os exemplos principais de advérbios que são utilizados no dia a dia. Existem outros e também existem outros tipos de advérbio. Existem advérbios de negação, de dúvida, mas isso fica para outra oportunidade, porque hoje nós vamos ver apenas esses 3.
E também, só retomando a explicação, os advérbios são palavras que vão complementar uma ideia que já foi expressa, certo? E então aqui, para concluir a nossa aula, eu trouxe um exercício. Vou ler o enunciado. Se você quiser, você pode pausar e fazer o exercício, porque agora nós vamos fazer juntos. Então, identifique qual é o tipo de advérbio nas frases abaixo. A primeira frase: eu não gosto de vir aqui. Como a gente viu, os advérbios de lugar, o aqui é um advérbio de lugar. Então, neste lugar onde estamos, eu não gosto de ficar aqui, certo? Então, nessa frase, o advérbio é aqui. Na frase 2, depois de amanhã é feriado. E como nós vimos nos advérbios de tempo, depois de amanhã expressa quando isso vai ocorrer, quando é o feriado, ou seja, depois de amanhã. Esse aqui, tudo isso aqui é o advérbio, certo? O 3, nunca soube do que aconteceu. Então a gente procura, o advérbio que a gente tem é o nunca, ele está expressando o tempo, a frequência com que algo ocorre, ou seja, nunca, certo? O 4, é muito bom encontrar meus amigos. Nessa frase aqui, o advérbio é o muito. Ele está expressando o quão bom é encontrar os amigos, ou seja, é muito a intensidade. Então, está servindo aqui como um advérbio de intensidade. É esse aqui o advérbio da frase. Na frase 5, não quero sair à tarde e ir até lá. Nessa frase aqui, existem dois advérbios. À tarde, que vai expressar o tempo, e lá, que vai expressar o lugar. Então, não quero sair, o tempo onde, quer dizer, quando eu não quero sair. Então, à tarde. E o lugar onde eu não quero ir, lá. Então, esses dois aqui, à tarde e lá. Frase 6. Escutei pouco sobre o que falavam ontem na festa. Nessa frase aqui também nós temos dois advérbios, certo? Pouco, que vai ser um advérbio de intensidade, e ontem também vai ser um advérbio de tempo, certo? Então, aqui, ontem e pouco. O pouco caracterizando a ação de escutar, e ontem foi quando ocorreu, certo? Então, ontem e pouco. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Ela foi mais tranquila, sim. Os advérbios são uma parte mais gramatical, mas eu acredito que eles são fáceis de compreender porque tem ideias associadas a eles, e são ideias que a gente consegue identificar. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, o nosso site ou pelo e-mail. Eu também queria agradecer os nossos parceiros e apoiadores que ajudam a Liga. Então é isso, gente. Até a próxima aula.